E aí, líderes, sejam bem-vindos ao meu podcast, onde eu compartilho minhas confissões, aprendizados e reflexões sobre liderança. Aqui você vai encontrar um papo descontraído e diferente sobre os desafios que enfrentamos nessa jornada, com histórias reais e dicas práticas. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante e pouco falado. Amigos, liderança à parte. Sabe aquela história de que nem sempre aprendemos tudo nos livros? Pois é. Com a liderança não é muito diferente. Existem coisas que só a prática nos ensina. Quando eu fui pesquisar sobre esse assunto para fundamentar e trazer outro viés também para agregar ao conteúdo, eu encontrei muitas coisas que eu não concordo muito. Muitos autores defendem a importância da amizade na liderança. Eu entendo que em algumas abordagens isso é muito importante, mas a prática me ensinou outras coisas, e é sobre isso que eu quero falar nesse episódio de hoje. A prática na liderança me trouxe vários socos no estômago, principalmente quando o assunto é a amizade na liderança. Eu tive muitos aprendizados que me trouxeram clareza a respeito da melhor relação entre líder e liderado, e que muitas vezes a amizade ela pode trazer ciladas, confusões, crenças e até problemas ocultos que temos dificuldades de perceber. Só que antes eu quero te alertar que eu não estou aqui para levantar uma bandeira e dizer que tu deve ficar distante da tua equipe, evitar que amizades se desenvolvam no ambiente de trabalho. Na verdade, eu quero te ajudar a refletir sobre o impacto da amizade na relação entre líder e equipe. E não só do impacto, mas quando o líder ele tem como meio de conseguir engajar, motivar e ganhar o respeito da equipe a partir da amizade, utilizando a amizade como principal ferramenta para isso. E tudo isso tem um impacto que muitas vezes nós não percebemos. Quando falamos sobre o líder deve ser amigo das pessoas que ele lidera, pode ser que no primeiro momento a gente pense que sim, tem muitas vantagens. Tu se conecta mais fácil com as pessoas, tu tem vantagens que são mais fáceis de serem percebidas em relação às desvantagens. Desvantagens essas que muitas vezes é difícil de conseguir ter clareza a respeito delas. Poxa, se eu sou parceiro da minha equipe, se eu tenho uma grande amizade com todos, quais seriam os malefícios disso? Que ciladas que isso poderia me trazer? E é aí que eu te convido a refletir junto comigo. Para começar a construir esse raciocínio, você já reparou que é muito mais fácil perceber defeitos e pontos a melhorar de pessoas que não temos afinidade ou que somos distantes? E quando são pessoas desagradáveis, então, todos os defeitos se destacam de uma forma potencializada. É estranho falar defeitos, né? Vamos mudar para características negativas. Talvez dessa forma fica melhor. Ao ter clareza dessas características negativas, geralmente traçamos um perfil desse profissional e vai treinando o nosso olhar para cada vez mais observar pontos negativos. E isso toma uma proporção grande, ao ponto de ser difícil considerar o que ele tem de qualidade. Afinal, o ranço ele se instalou por conta desse distanciamento e de ser uma pessoa desagradável. Esse é um ponto. E quando existe amizade, como que essa dinâmica acontece? A dinâmica ela é parecida, mas pelo lado positivo. A amizade ela pode disfarçar características negativas. O vínculo e a afinidade, muitas vezes, as pessoas pensando de forma parecida, com formas de trabalho parecida, pode colocar o líder e o liderado em um grande viés de afinidade, principalmente quando tem muitos valores parecidos, muitas crenças. Quando gostamos de alguém, fica mais fácil destacar as qualidades da pessoa e mais difícil enxergar as características negativas. E na liderança, isso pode ser uma grande cilada, pois o líder ele pode deixar passar alguns aspectos importantes que precisam ser desenvolvidos nesse liderado. E a amizade ela acaba servindo como um véu
para gaps de desenvolvimento, prejudicando uma análise mais racional e mais aprofundada acerca dos pontos que precisam ser desenvolvidos. A afinidade, a opinião muitas vezes que é parecida, os posicionamentos parecidos podem dificultar a identificação de pontos que precisam ser desenvolvidos. O que eu gosto de dizer é que são problemas ocultos que poucas vezes nós relacionamos com gaps de desenvolvimento. E muitas vezes podemos cair no erro de achar que é um problema externo ou que de uma outra área ou de uma outra pessoa e dificilmente relacionamos com aquela pessoa que nós temos um grande vínculo. Eu quero compartilhar contigo a minha experiência por trabalhar muitos anos em uma empresa. E por conta disso, eu acabei estabelecendo vínculos com pessoas que estavam comigo desde sempre nos desafios, desde a época que eu era estagiária e a empresa passou por diversas transformações. Obviamente, a amizade, ela vai surgindo ao longo do tempo e é natural e às vezes inevitável, principalmente quando tem afinidade de gostos e de pensamento. E como líder, eu entendo e tenho clareza que o meu dever em relação à minha equipe sempre vai ser desenvolver e apontar também pontos de capacitação e de melhoria. Mas com algumas pessoas, o desafio ele se tornou maior por conta dessa afinidade, que dificultou com que eu tivesse clareza dos pontos que cada um da equipe deveria melhorar. Era mais fácil ver os aspectos positivos e os negativos para além do que era óbvio. Porque o que eu percebi nesse processo? Que as pessoas que eu tinha mais afinidade, que eu tinha amizade, eu conseguia perceber problemas de comportamento e às vezes manias e gaps, aqueles mais superficiais que a convivência e a rotina nos deixam notar. Fica ali na superfície. Mas questões que exigiam uma análise mais profunda, problemas de comportamento que exigiam que eu tivesse um olhar diferente, foi muito mais desafiador. E geralmente, problemas ocultos, eles são gerados por comportamentos que não estão na superfície. É muito mais complexo tu conseguir enxergar. E é por isso também que o papel do líder, ao observar problemas que se repetem e ao desenvolver a sua equipe, ter esse olhar mais aprofundado de conhecer cada um profundamente, muitas vezes também é um grande desafio. Só que ao longo do tempo, surgiram desafios mais complexos na empresa, ela passou por diversas transformações e foram transformações bem complicadas e desafiadoras. E aí o que acontece? Trouxeram questões mais profundas da personalidade de cada um para a superfície. E foi aí que eu consegui perceber, porque exigia de cada um de nós maior competência, maior habilidade, nos tirou da zona de conforto, tirou daquela falsa estabilidade que tinha na época por conta dessa situação. E me levou a perceber que eu estava deixando de fazer uma análise mais completa. Foi meio que um tapa assim na minha cara, sabe? Porque quando eu me dei conta, eu deixava pontos importantes passar. E eu me dei conta que eu deixava justamente por ter essa afinidade, por conseguir perceber mais qualidades do que os pontos que estavam ali há muito tempo, gerando problemas há muito tempo em outras situações, que a amizade que eu tinha com aqueles liderados me prejudicou a análise. Quando me dei conta sobre essa questão, e assim eu comecei num processo de observar mais, com um olhar mais distante. Sabe aquela coisa, às vezes para enxergar a ilha, a gente precisa sair da ilha? Foi mais ou menos isso. Eu tive que olhar para minha equipe com um olhar mais distante, mais crítico, tentando tirar a pessoa e o afeto que eu tinha para racionalizar e analisar melhor. Aí eu comecei a ter respostas importantes e mudei o meu direcionamento com a equipe. E isso fez toda a diferença. Meu olhar começou a ficar mais treinado e a minha visão mais ampla. Então eu comecei a me dar conta que isso também acontecia com outros times, de outros líderes dentro da empresa. Então eu passei a observar de forma mais crítica as relações com outros líderes e as suas equipes. E com essa visão mais clara e aberta para novas realidades, ou seja, como se eu tivesse quebrado ali um padrão de pensamento de análise, eu percebi que em alguns casos existia uma dinâmica parecida. E aí
eu pude perceber outras coisas. Eu não busquei ser amiga da minha equipe. Aconteceu pelo tempo de empresa, de relacionamento que a gente tinha. Mas isso também me permitiu enxergar que tinha alguns líderes em outras áreas, de outros setores, que buscavam se tornar amigos ou que buscavam ter amigos na equipe para conseguir ter bons resultados, facilitar o trabalho da liderança. E isso é uma grande armadilha. A gente sempre teve uma política de indicação. Eu pude perceber que tinha alguns encarregados que utilizavam para a busca de resultado a amizade. Pessoas que tinham já uma parceria, que conhecia a família, que jogava futebol junto, que já tinha trabalhado em outra empresa, que já tinha ali um vínculo bem estabelecido, que indicava quando havia vagas e que davam preferência para pessoas já conhecidas. Aí eu comecei a entender que nós estávamos caindo em diversas armadilhas. A busca por amizade, utilizar a amizade como ferramenta para ganhar a equipe ou ter a equipe na sua mão, não garante que você tenha a equipe do seu lado. Não garante engajamento e muito menos garantia de alcançar os objetivos propostos. Ao contrário, ela pode tornar o desafio da liderança mais complexo ainda. Eu vejo assim que existe, por conta das nossas dificuldades pessoais, por insegurança, por medo, por não saber às vezes lidar com diferentes perfis, com pessoas diferentes, podemos cair no erro de desejar pessoas que sejam mais parecidas com a gente, que tenha mais afinidade, mais facilidade de se relacionar. Então, nós vamos compondo a nossa equipe com amigos, e isso é uma grande cilada. E ao observar de forma mais profunda o que acontecia nas outras equipes, era um determinado líder que a gente passou a observar, tentando entender a dinâmica, né? Ele valorizava demais o relacionamento. E certa vez ele saiu de férias. E aquela falsa harmonia, aquela falsa estabilidade foi sendo desvendada. Porque foi outro líder que passou a comandar aquela equipe. Então teve diversos outros desafios diferentes, saíram da rotina, saíram do mesmo, né? Do mesmo direcionamento. E a gente começou a observar, nossa, realmente, a equipe, ela não atende, ela não trabalha para os objetivos da empresa, ela não trabalha para a cultura da empresa, mas ela trabalha para a amizade que existe com aquele encarregado, que utilizou como meio para conseguir resultado esse vínculo, essa parceria, essa camaradagem, se fazia e se comportava de tal maneira porque era para o encarregado, entende? Então, a partir disso, quando o encarregado voltou de férias e nós passamos as situações, tudo o que aconteceu, a gente pôde observar de forma mais profunda a complexidade que se criava na forma de conduzir a equipe. Então, o que nós observamos? Por exemplo, na hora de dar feedback corretivo, se o liderado, ele é amigo do líder, ele, muitas vezes, se ele não tiver a maturidade, não saber separar o profissional daquela amizade, ele pode encarar um feedback corretivo, às vezes até como um rompimento da amizade, ou tipo, poxa, o cara é meu amigo, por que ele tá falando isso? E o próprio líder, ele pode levar o feedback para um outro viés. Ele pode chegar, ao invés de se posicionar com comportamento e fatos e dados, nós observamos que chegava e dizia assim, olha, o supervisor tá cobrando, eu tô te avisando porque eu sou o teu amigo, porque nós somos parceiros, aqui é uma relação de confiança. Entende que não tinha clareza dos papéis? Que acabava se confundindo? Isso traz uma complexidade porque não existe a assertividade para dar a direção sem esse olhar assim, ó, tô te avisando porque eu sou teu amigo. Além disso, e quando tu for dar o feedback para um amigo teu, uma pessoa ali que tem uma relação de parceria, que é tudo na camaradagem, é inevitável que haja ali um dissabor se não houver maturidade para separar o lado profissional do pessoal. E ainda mais complexo quando for uma demissão. Como se demite um amigo? Que clima que se gera? E daqui a pouco até o amigo a gente pode perder por conta de não saber separar. E como que nós vamos estabelecer limites profissionais com um amigo? É muito mais complexo. Já é difícil com uma equipe tu tendo o teu papel bem claro.
estabelecer limites, porque tu vai frustrar ali uma pessoa. Quando tu estabelecer um limite, dizer as tuas necessidades, o que precisa ser feito, muitas vezes tu vai acabar desagradando aquele integrante da equipe, tu vai acabar frustrando. E quando é com um amigo? Tu frustra mais, tu desagrada mais, tu corre esse risco bem maior. Então, olha o desafio gigantesco que é. E como dizer não para um amigo? Já pensou? É difícil dizer não normalmente no ambiente de trabalho? É difícil dizer não nas nossas relações comuns de trabalho? Então imagina quando é um amigo. Se posicionar normalmente com a equipe já é um desafio. Então imagina com um amigo. Tudo isso eu pude observar nos líderes que tinham como premissa ter amigos na equipe, utilizar a amizade como meio para conseguir o resultado. Eu pude ver nitidamente que alguns objetivos eram prejudicados por conta da dificuldade de cobrar de forma assertiva, de corrigir, de desenvolver, por ali existir uma amizade. Então eu utilizei a minha experiência, que eu pude perceber que o vínculo que eu tinha tornava turva a minha análise, prejudicava a clareza em entender o que precisava desenvolver. Isso me trouxe capacidade de olhar para outros líderes e conseguir resolver problemas que sempre se repetiam e que eu nem tinha noção que poderia ser por conta dessa dinâmica de relacionamento entre líder e equipe. E aí, a gente vai ter momentos de estourar a bolha, né, de furar aquela bolha, que é quando o líder sai de férias e a equipe não funciona com outra liderança, porque estava acostumada com uma dinâmica de camaradagem, de amizade, não de compromisso estabelecido com o escopo de trabalho, com os objetivos bem definidos, com as diretrizes da empresa, da cultura em geral. Então, o que eu notei? Que se formou uma microempresa, uma microcultura e acabou tornando tribos dentro de uma empresa. Já ouviu falar que em algumas empresas parece que tem várias empresas em uma só? Será que pode ser que não esteja havendo essa confusão de papéis dentro da empresa? E quando se fura a bolha, ou porque o líder acabou sendo demitido, ou porque ele tirou férias, ou porque ele se ausentou de alguma forma, ou se distanciou, os problemas começam a surgir. E é aí que eu te convido para refletir sobre as relações. É muito importante que a análise ela seja abrangente, para que entendamos, será que daqui a pouco a amizade não está interferindo nos resultados? Como que é a premissa para os relacionamentos dentro da empresa? Será que os papéis estão bem claros entre líder e equipe? Aí a gente pode ver o que sustenta a estabilidade daquela equipe. Eu pude perceber que naquele líder em especial era a amizade, que sustentava a estabilidade. Eu faço porque eu sou parceiro do cara. Eu respeito ele. Eu gosto dele. A gente joga futebol junto. Eu vou na casa dele, conheço os filhos, a esposa. Eu preciso ser comprometido com esse cara, porque nós somos amigos. Então existe ali uma parceria. Só que isso é um castelo de areia. Não é esse o meio de conseguir a equipe. Então eu quero te alertar para que tenha atenção de olhar para isso com um viés diferente. Não quero te causar agora uma necessidade de se distanciar da tua equipe. Não é isso. Eu quero te convidar a entender que você não deve buscar ter amigos, mas sim um clima amigável. E talvez seja isso que alguns autores queriam abordar, que o clima amigável entre líder e equipe promove conexão, confiança e segurança psicológica. Só que a gente se confunde. Como muitas vezes estamos numa jornada de liderança, nos falta maturidade, repertório, podemos sim confundir. E foi isso que eu aprendi, que eu confundia, que eu não entendi qual era o impacto entre o amigo e o clima amigável. Você se afeiçoa por um amigo. Nem sempre tu vai conseguir ter uma visão racional e clara sobre o desempenho dele. É um grande desafio separar. Talvez o seu vínculo de amizade te bloqueie para tomar algumas atitudes, decisões, assim como algumas fronteiras que podem ser ultrapassadas por conta da intimidade da própria amizade. Quando temos uma amizade no trabalho, tudo pode ficar mais complexo. Tenha certeza disso. A nossa análise fica mais turva, principalmente na relação de liderança. A forma de estabelecer limite entre um amigo e um liderado
também pode ser diferente. Veja, eu sou uma pessoa que prioriza sempre bons relacionamentos. Eu gosto de um clima amigável, eu faço brincadeiras, eu sou bem-humorada, eu sou extrovertida e eu amo poder falar sobre tudo com a minha equipe, compartilhar as minhas experiências. Não tenho medo de estar vulnerável. Nós temos um ótimo relacionamento. Nós confiamos um no outro. A gente manda até meme no Instagram sobre assuntos de trabalho para poder rir depois, principalmente nos intervalos. Mas eu não construí isso porque eu priorizei me tornar uma grande amiga da equipe para ter ela do meu lado. Eu consegui ter clareza disso. Lá no início, por estar muito tempo, criei vínculos que me prejudicaram para ter clareza sobre a análise crítica do desenvolvimento. Depois pude perceber o caso do liderado que buscava a amizade para ter a equipe, que é um pouquinho diferente. Mas são situações em que a amizade pode prejudicar. Eu priorizo um bom relacionamento. Eu quero conhecer cada um, entender as suas dinâmicas de comportamento para poder ajudar e contribuir como líder. Eu aprendi a diferença, sabe, entre se tornar amigo e gerar um clima amigável. Eu já vi muitos líderes contratando amigos, principalmente no Instagram, quando eu cheguei a fazer um post sobre esse assunto e eu tive muitas mensagens falando, olha, perdi um amigo porque eu contratei, porque a gente se dava bem e eu pensei que no trabalho nos daríamos bem e acabei perdendo o amigo. É porque o contexto é diferente. A gente pode ser grandes amigos num contexto casual, mas no profissional não bater as ideias. E não funcionar, porque a amizade não é um pré-requisito para um bom relacionamento duradouro. Então, assim, vai quebrando crenças, vai quebrando aquela sensação falsa de segurança, né? Porque eu tenho vínculo, porque eu sou amiga, talvez dê certo. Mas não. A gente tem uma falsa crença e uma falsa sensação de que as pessoas que gostamos são mais fáceis de lidar. E aí vem uma dificuldade também do líder, né? De achar que o caminho mais fácil é liderar pessoas fáceis de conduzir por existir uma afinidade prévia, por ter questões em comum, opiniões em comum. Isso não garante de que vai dar tudo certo com a tua liderança. E muitas vezes eu vejo o líder achando que é um sinal de alerta quando a pessoa discorda, quando a pessoa é muito diferente, quando pensa diferente, pensa, nossa, não vai dar certo, não há compatibilidade. Um dos grandes aprendizados na liderança é que as diferenças causam inovação e um grande aprendizado se o líder souber conduzir pessoas diferentes dele, que não vai ter vínculo, mas pode haver conexão por objetivos em comum. O desafio de estabelecer conexão com pessoas diferentes, e conexão é diferente de amizade. Então veja quantas coisas nós precisamos ter mais clareza. Conexão não é se tornar amigo. Confiança não exatamente tu vai se tornar amigo. Ter um clima seguro onde confiamos um no outro não gera automaticamente uma amizade. E não precisa ter amizade para que tenha um ambiente seguro. Então eu vejo que houve confusão nesses conceitos. Muitas vezes nós queremos conexão e acabamos nos tornando amigos, íntimos demais, que é diferente, sabe? Principalmente no trabalho. Então, até aqui, tu consegue perceber essa complexidade que a amizade pode trazer na tua liderança? E eu sei que é um assunto complexo. Merecia uma roda de debate para a gente poder falar a respeito disso. O quanto que é importante ter clareza do papel do líder. Se posicionar com assertividade não é gerar conflito, ou briga, ou ruptura. É simplesmente se posicionar com assertividade. Ter pessoas que discordam, tá tudo bem, faz parte. É sobre se relacionar de forma equilibrada e saudável, considerando a complexidade de cada um. E que essa diferença de cada um, por mais que não tenha vínculo, que não tenha amizade, pode sim contribuir com o crescimento de todo mundo. Se soubermos e aprendermos a estabelecer compromisso acima de tudo. Um compromisso onde tem o líder com um papel bem claro para dar direção e a equipe, onde o líder se torna o maestro de uma grande orquestra e que ele precisa conhecer cada um, que ele precisa entender a humanidade, a complexidade dessa humanidade de cada um para saber conduzir de maneira saudável. Quero compartilhar com você essas minhas experiências sobre amizade na liderança, porque eu acredito que exige muita maturidade e isso vem com o tempo, com as experiências
com as circunstâncias. Obviamente que nessa jornada de liderança, nós vamos errar, vai ter equívocos, vai ter armadilhas que a gente vai cair sim. Só que o mais importante é conseguir olhar para isso de forma crítica e pensar: opa, estou errando, hora de rever a rota. E foi o que eu fiz. É muito importante essas experiências. Eu fico muito feliz em poder olhar para minha trajetória e saber que eu consegui olhar os meus erros e aprender com eles. Isso é muito importante. Isso vai trazendo o conhecimento tácito que muitas vezes não existe nos livros. São experiências que a nossa capacidade de observar e de estar aberto para aprender sem medo, sem se sentir menor por isso, porque sim, embora sejamos líderes, somos seres humanos e podemos errar, e é isso que vai fazer com que sejamos bons líderes a cada dia, porque estamos aproveitando todas as experiências. Então esse pod é sobre isso, é um convite para olhar para essas experiências, para pensar um pouco fora da caixa, olharmos para cada liderado de forma mais racional, olhar as relações um pouquinho fora delas. Através disso, ser capaz de mapear as necessidades de desenvolvimento, direcionar com mais profissionalismo, sem amarras daquele vínculo afetivo, sem a culpa, poder ter conversas difíceis e honestas, sem o peso do medo de perder aquele grande amigo, de desagradar, sabe? Ou de ficar distante. Poxa, será que ele vai jogar futebol comigo depois desse feedback corretivo que eu tiver que dar nele? Sabe? Entende o quanto que isso pode gerar de conflitos de forma desnecessária, turvando as nossas decisões como líder. Sabe, ser julgado por conta de uma relação que ainda não possui limites, que a maturidade nos ajuda a estabelecer. Então esse pod é uma conversa de líder para líder sobre questões que acontecem na nossa realidade, de problemas ocultos que surgem porque nós não relacionamos e não conseguimos perceber que às vezes a nossa forma de buscar resultado ela está equivocada e que a nossa forma de se relacionar com a equipe também está equivocada, que não estamos tendo clareza dos papéis de cada um e da forma correta do que realmente nós precisamos buscar. Nós não precisamos buscar amigos, mas sim um clima amigável. É isso que funciona. Aprendendo a estabelecer compromisso, aprendendo a estabelecer conexão, mesmo com pessoas diferentes, que talvez não tenhamos tanta afinidade, que depois, no final do dia, a gente não vai jogar futebol ou nem ir para um happy hour, mas que enquanto time, enquanto equipe, possamos trocar, compartilhar, nos conectar por um objetivo comum, com uma relação saudável de troca. É sobre isso. Obrigada por me ouvir até aqui. Esse podcast é um espaço para todos os líderes de plantão, sejam os experientes que já têm bagagem de sobra ou os iniciantes que estão dando os primeiros passos. Aqui não importa o tamanho da tua equipe, a área em que você atua ou o seu estilo de liderança. O que importa é a nossa vontade de crescer, aprender e compartilhar. Um beijo e até a próxima.